enfim, LF. Nem tudo é flores para Arthur Santos e LF Albuquerque, né, mano? E essa semana foi a prova disso com Bolívar e Flamengo. Bolívar 2, Flamengo 1. Flamengo, primeira derrota, né? No ano. Da temporada. Da temporada pro Flamengo. É o primeiro jogo da temporada que o Flamengo toma 2 gols também, né? Então, enfim, muitas coisas aconteceram. O Flamengo vai à altitude, 3.600 metros, se eu não me engano, né, LF? Por aí. E sofre, enfim, invariavelmente, vai sofrer, é muito difícil de jogar lá. Mas eu queria saber o seu panorama sobre essa partida. Você acha que a altitude foi o principal culpado por esse mau desempenho do Flamengo, ou você acha que foi algo realmente do time? Ó, a gente já pega esse comentário do Lucão aqui, ó. Jogar na altitude é desumano. Perfeito. Exatamente, Lucão. É um fator, cara, que atrapalha muito o desempenho da equipe. Pensando nisso, o Flamengo poupou jogadores e tentou buscar ali uma tática de chegar no dia do jogo na cidade para tentar sentir menos efeitos e tal. E aí o Flamengo joga sem Varela, joga sem Léo Pereira, sem Ayrton Lucas, sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Cebolinha, alguns jogadores por questão física e outros pelo Tite querer mesmo poupar, não levar para essa viagem, para não se desgastar. E entra com um time, podemos dizer, alternativo, né? Pela primeira vez aí entra com 3 zagueiros. Sim. O Tite tenta segurar mais o jogo, tentar com um esquema diferente para segurar o time do Bolívar, que vem para cima na altitude e não dá certo, porque aos 1 minuto o Bolívar toma gol. Meu Deus, eu fiquei, meu Deus. Mas enfim, o Flamengo consegue ali achar um golzinho com o Matias Vinha, consegue tentar controlar a partida, mas não consegue. Não consegue. Muita bola longa, o que, cara, na altitude... Não funciona com o Flamengo. Não funciona, o Flamengo ficou insistindo no lançamento. Bruno Henrique, que estava lá na frente, não conseguia ganhar uma bola. Sabe, é difícil jogar na altitude, é difícil. Então, por quem não tá acostumado, não dá. O Bruno Henrique ficou perdido em campo. Perdido. O Gerson, mal na partida. O Wesley, que entrou depois de um longo tempo, cara, foi o pior jogador do Flamengo, disparadamente. Fez uma partida horrorosa de fazer qualquer torcedor passar raiva. Bizarra a partida do Wesley, errou tudo que tentou. Enfim, cara, o Flamengo vem pro segundo tempo, onde parecia que as coisas iam mudar, só que não mudaram. O Bolívar continuou naquela e o Flamengo toma um gol bizarro, onde uma escolha errada no ataque do De La Cruz, numa jogada individual, ele tenta fazer um corte a mais, um corte a menos ali, acaba perdendo a bola, o Bolívar rifa a bola para frente, o Igor Jesus não consegue cortar, não consegue, e aí o Wesley, que se mandou pro ataque também, que todo mundo não tá ali na cobertura, o Bolívar encaixa o contra-ataque, faz o segundo gol e decreta a primeira derrota do Flamengo na temporada. Um jogo tenebroso, com um parâmetro ruim, altitude estraga a competição, estraga o desempenho dos dois times. O Bolívar está acostumado, beleza, é um time fraco, mas estragou o jogo do Flamengo, gramado ruim também. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, Arthur, fez diferença sim, porque eu acho que se o jogo é em condições normais, seria diferente. Se o Flamengo poderia fazer uma partida ruim fora de casa e perder também, mas eu acho que não da forma que foi, sabe? Não sei se você vai concordar comigo aí nos seus comentários agora. Concordo. Era exatamente isso que eu ia falar. Uma derrota doída por tudo que significa na temporada. A gente falou aqui, primeira derrota do Tite na temporada, primeiro jogo que o Flamengo sofre 2 gols na temporada, mas eu acho que a gente tem que entender o contexto e 2 pontos muito importantes aqui, que são a altitude e o time alternativo. O Flamengo não estava completo e, além disso, o Flamengo jogou na altitude, o que não permitiu que o Flamengo desempenhasse seu melhor futebol. Isso foi nítido, cara. Os jogadores não conseguiam... Assim, o Flamengo errou muito nessa partida. Sim. Errou, que eu digo, com a bola. O Flamengo não conseguiu trocar passes, não conseguiu fazer tabelas. Gente, desculpa, eu tô muito gripado. Mas, enfim, o Flamengo não conseguiu fazer tabelas, não conseguiu progredir com a bola, justamente porque ela corria demais. E quando você tá na altitude, irmão, você não consegue ter a noção que você tem aqui ao nível do mar, né? Tranquilo. É outro jogo. Por exemplo, outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que o Tite mudou o esquema do Flamengo. Porque o Flamengo jogou com 3 zagueiros. Ele tenta no segundo tempo voltar ali ao esquema normal, mas... não dá tão certo.
Flamengo entra com 3 zagueiros para quê? Claramente tentar anular a velocidade do Bolívar pelas laterais, só que isso não dá certo, porque, mais uma vez, o Flamengo não está tão acostumado com isso, o Flamengo estava jogando na altitude, e o esquema que prezava para, vamos impedir que os atacantes do Bolívar avancem pelos lados, e vamos manter a bola conosco, Sim. Não funcionou porque o Flamengo não conseguia ter a bola. Então, a altitude condicionou totalmente o rumo da partida, Mas, LF, eu acho que não nos leva a essa pergunta. Porque tá aqui, a primeira derrota do Flamengo, liga alerta ao técnico Tite? Eu acho que não. Porque, eu acho de que novo, eu acho que o Flamengo sofreu pela altitude e por não estar com o elenco completo. Porque esse comentário aqui do Lucão diz muito o que é o Flamengo na temporada. O Flamengo vai passar o carro do Bolívar no Maracanã. Porque o Flamengo é um time muito bom e é um time muito superior ao Bolívar, que é frágil. Então, por exemplo, se esse jogo, com esse roteiro, com esse desempenho, tivesse acontecido no Maracanã, eu já ia falar assim, ok, tem algo acontecendo, talvez precise ligar um alerta. O que eu acho é o seguinte, quando a gente começou a falar sobre o Flamengo na Libertadores aqui, a gente citou que o Flamengo ia ter um adversário invisível, que era a altitude. Eu acho que esse jogo tem que ser tratado com um olhar diferente no sentido de, cara, vamos nos preparar melhor. Não no sentido de tá acontecendo alguma coisa, temos que trocar algo, trocar alguém, trocar técnico. Acho que não. Até porque, gente, a gente tá falando aqui, isso aqui é dia 25 de abril de 2024. Essa foi a primeira derrota do Flamengo. Primeira derrota. A gente tá falando de um técnico com uma derrota na temporada. Então não é como se o Flamengo estivesse numa situação ruim, à beira do precipício, sem conseguir fazer nada. Não, o Flamengo foi campeão carioca, invicto, tomou um gol e perdeu a primeira partida agora. Então, assim, é um time que parece estar estável, né, LF? Só que mas olha só, muitas coisas além, eu acho. Algumas coisas podem entrar nessa do alerta ao técnico Tite, que, por exemplo, o Flamengo agora está em segundo no grupo e o Bolívar está com uma vantagem muito ampla e dificilmente o Flamengo vai conseguir passar em primeiro. Pode acontecer, mas é bem difícil. E outra coisa, no domingo tem um clássico contra o Botafogo. Você pensa só, o Tite poupa jogadores contra o Palmeiras visando esse jogo da altitude. Não, vamos ter um jogo, vou poupar alguns jogadores e tudo mais. Chega no jogo da altitude, ele vem com o mesmo discurso. Não, vou poupar esses jogadores. Sim. Então, teoricamente, no domingo contra o Botafogo, o Flamengo vai estar 100%. 100%. Quem estiver apto a jogar ali, que não estiver lesionado, vai estar pronto, preparado. Não vai ter esse lance de poupar, porque, com todo respeito, quarta-feira o Flamengo vai jogar com o Amazonas na Copa do Brasil. Não faz sentido você poupar jogador aqui domingo de novo. E agora, você, com o time completo, depois de poupar em 2 jogos seguidos, vamos supor que o Flamengo não consiga uma vitória contra o Botafogo no Maracanã. O que vão fazer com o Tite, o linchamento que o Tite vai sofrer, ele tem que estar preparado para isso, que vai ser grande. Sim. E eu não digo com razão, mas as críticas vão ser merecidas. E as críticas já estão acontecendo. Ainda mais se depender de como o Flamengo jogar contra o Botafogo, sabe? Eu tô dizendo que eu não sei se o Flamengo vai jogar bem ou mal, se vai ganhar ou não. Claro, eu tô supondo que o Flamengo não vença o Botafogo no domingo, até empate e tudo mais. Vai ser algo que o Tite vai estar em uma pressãozinha. Pressão? Não, e aqui, ainda mais no contexto. E já tá nessa pressão, né? Porque, por exemplo, comentário do Marco Túlio aqui. Fora Tite, poupar, eu não aguento isso. Né? Então, já tem torcedores que não estão contentes com o Tite. Eu discordo desse comentário do Marco Túlio, sendo bem sincero, tá? Não acho que o Tite precise sair para o Flamengo ter sucesso. Muito pelo contrário, eu acho que a manutenção do Tite para 2024 é um dos motivos do Flamengo estar melhor do que no ano passado. Porque, repito, o Flamengo tem uma derrota na temporada, tá? Uma derrota. Arthur enfrentou adversários frágeis, ok. Mas até o momento, com os adversários que enfrentou de mais alto nível, também não fez feio. Então, o Tite tem uma derrota na temporada. Foi o primeiro jogo da temporada que o Flamengo sofreu 2 gols. Então, não acho que seja um momento de criar alarde. E isso aqui, Marco Túlio, não é verdade, visto que o grande time do Flamengo de 2019 só jogou junto em 8 jogos. Então, o Jorge Jesus poupava bastante, sim. Jorge Jesus poupava bastante. Fora que o Flamengo 2019 não tinha elenco que tem, cara. Então, assim, é isso. O Tite tem o luxo de poupar. Reservas como o reserva do Gabigol era o Lincoln. Reserva do Bruno Henrique era o Vitinho. Reinier. Reserva
o reserva do Ilharão, que estava em grande fase, era o Pires da Mota. Pires da Mota. O reserva do Felipe Luiz era o René. Pô. Então, assim, era outro time. E o Jorge Jesus ainda assim poupava. Ainda assim trocava de jogadores. Essa mentira ficou muito famosa, né? Que o Jorge Jesus não poupava, entrava sempre com os melhores, sendo que eles só jogaram junto 8 vezes. Então, cara, eu acho justo que o Tite poupe jogadores. Não acho que o Flamengo esteja em alerta, em estado de calamidade, prestes a perder a temporada por completo. Acho que não. Acho que foi um jogo ruim. Cara, foi um jogo ruim na altitude. Já esperado, o Flamengo não venceria lá na altitude de La Paz. Sim. E num contexto, foi até bom, então talvez a gente tenha poupado alguns jogadores. Mas agora tem a prova contra o Botafogo domingo, 11 da manhã. Sem desculpa, irmão. Jogo pra ganhar. Jogo pra ganhar. Então, cara, é isso. Tipo assim, eu não acho que ligue o alerta pra temporada. Mas eu acho que, enfim, deve ser olhado com mais carinho essa relação da altitude, tá ligado? Não, perfeito. E é isso, mano, né? É isso. Tem uma